aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a Prof. Ana Lia para o 2º ano e o conteúdo Zoologia Classe Mamália, aula 2. Amores, nós estamos na zoo, no filo dos cordados, no subfilo dos eucordados ou vertebrados ou craniatas, da classe dos mamíferos. Na última classe, no último grupo que a gente está vendo. Agora, meus amores, aí já usando o fundo branco, vimos as características gerais dos mamíferos. Agora nós vamos ver a divisão dentro de classe, nós temos a divisão de ordens. Quais são as ordens que estão aqui? Amor, é muita coisa? É um pouquinho, mas fica tranquilo que é bem óbvio, tá? Tem um detalhe ainda, desculpa. Antes da gente estudar a classe, a gente vai ver as subclasses. Então, é a classe mamália. Aí vem uma subclasse, na verdade, 3 subclasses, e dentro dessas subclasses tem a ordem. Ana Lia, tô meio perdida, então vamos lá. Renata foi comer ovos fritos grandes estrelados. Renata, reino, animalia ou metazoa. Foi, filo, dos cordados. Subfilo, eucordados. Comer, classe, mamália. Ovos, ordem. Só que aí tem um detalhe, a classe pode ter subclasses. Quais são as 3 subclasses? Vamos ver os nomes e depois a gente vê os bichos. As 3 subclasses. Prototeria. Olha que bonita essa classe chamada prototeria. A outra subclasse, metateria. E a outra subclasse, euteria. Lembra que uma célula eucarionte é que tem carioteca? Um ser que é eucordado é que ele tem a sua estrutura de sustentação à coluna vertebral. Eu é para dizer que tem alguma coisa. O euteria é o que? Desenvolvimento placentário. Então, a subclasse euteria é todos que têm placenta, que a gente já vai ver, e tem várias ordens aqui. A metateria tem meio, né? Metade. Tem placenta? Tem. Mas o animal se desenvolve um pouquinho na placenta e outro pouquinho em outra parte. E prototeria não tem placenta, que é o caso da ordem monotremata ou monotremados. Então se liga, a subclasse é prototeria, que não tem placenta, e dentro dessa subclasse tem a ordem dos monotremados. Os monotremados são os mamíferos que colocam ovos. 2 exemplos. O ornitorrinco, aquele fofinho, famoso ornitorrinco que todo mundo conhece. E a ecdna, que também é da Austrália, que também é um bichinho diferentão, porque na Austrália ficou lá um continente isolado, formando uns seres vivos que só tem lá. Fui na Austrália uma vez, num lugar que é um lugar de conservação, que é lá no centro de Sydney, que tem as principais espécies. Todo mundo enlouquecido, cadê o ornitorrinco? Cadê o ornitorrinco? E eu estava lá e o ornitorrinco não estava no lugar do ornitorrinco. Não sei se eles estavam sendo vacinados, alimentados e tal. E todo mundo naquela expectativa, daqui a pouco largaram o ornitorrinco lá no lugar dele. E é um animal deste tamanhinho, nadando de um lado para o outro, muito, muito, muito. E ele é um mamífero que parece que tem características de aves, porque possui esse bico que se assemelha com um pato, né? E possui ovos, e no outro vídeo ele não tem a glândula mamária em si, a tetinha. Ele tem glândulas mamárias, mas que faz o leite escorrer pelos pelos, já que a boca dos filhotes não são adaptados para mamar, eles lambem o leite que sai das glândulas mamárias. E eles colocam ovos, tá? O ornitorrinco e a ecdna. Então, já terminamos a primeira subclasse. Qual é a coisa mais difícil? Lembrar do nome. Prototeria, ordem monotremata ou monotremados, que são os mamíferos que colocam ovos. Então, Ana Lia, por favor, me diz qual é o outro? Claro! A gente está aqui para quê? A gente está aqui para isso, realizar os teus desejos. Aqui a gente tem a outra subclasse, que é a metateria, que é aquele que eu te falei. Tem desenvolvimento placentário durante um curto espaço de tempo. Depois acontece uma outra situação. Dentro, olha que bonito. Isso cai tanto, gente. Se você soubesse como a UFSC ama mamíferos e ama esse assunto. Dentro da subclasse metateria, a gente tem a ordem dos marsupiais, ou ordem marsupialia, tá? Quem são os marsupiais? Aqueles animais, o marsúpio é a bolsa do canguru. O
Canguru é o melhor exemplo. Onde vive o canguru? Na Austrália, o local dos animais totalmente diferentes. Mas temos marsupiais na fauna brasileira, já chegaremos lá. O que é esse marsúpio? Esse marsúpio é uma bolsa. E o que acontece? Os animais têm desenvolvimento placentário, só que eles saem do útero materno no formato para ir para o marsúpio quando eles ainda são embriões, rosinhas, sem pelo, sem olhos, sem nada. Parece assim, ó, se a gente pudesse chamar de larvas, né? Mas a gente não pode chamar porque não é larva, mas embriões muito, que a única coisa que eles têm basicamente é a boca formada. Então, o que acontece? Tem o início do desenvolvimento placentário durante pouquíssimo tempo. Depois que esses animais já estão na fase pronta com a boquinha desenvolvida, eles migram para essa bolsa que tem aqui no abdômen. E o que tem dentro desta bolsa? Eu duvido você me dizer. Glândulas mamárias. E aí, olha que fofo, ao invés de ter o cordão umbilical, aquela mini boca de cada uma, se são 2, 3, 4, né? Cada um se prende numa glândula mamária e fica mamando da mãe até criar pelos, força e tal. E o que é muito interessante que a gente vê do canguru, que depois que ele já tá grande, ele ainda permanece dentro do marsúpio da mãe, fica um tempinho no marsúpio, às vezes ela tá lá e aquele baita canguruzão. Quando eu fui pra Austrália, a primeira vez que eu fui num lugar, tá lá em Sydney, vou te levar lá no lugar onde tem os cangurus soltos. E eu, vamos. Aí eu cheguei lá e na verdade não eram cangurus, eram wallabies, que é um outro animal de uma outra espécie bastante parecido, só que ele é menorzinho, parece um coelhinho da Páscoa. E aí tu vê eles lá soltos, eles ficam lá pastando, né, comendo com seus filhotes dentro. Vou tentar botar uma foto aqui já, trago as fotos aí, e tanto dos embriõezinhos saindo já, indo pra bolsinha marsúpio. Exemplo, canguru, marsupial, né? Koalinha, o koala também tem a bolsa, só que não é uma coisa muito evidente, porque o filhotinho, quando tá um pouquinho maior, ele já sai, né? Ele só fica quando ele é bem pequeno. E esse o gambazinho fofinho, que a gente acha, gente, que o gambá brasileiro é aquele que tem na animação da Disney. Aquele preto e branco se chama zorrilho. Aquele que dá o pum fedorento e que fica horrível aqui na estrada do Rio Grande do Sul para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, às vezes é muito comum sentir um cheiro de zurrilho forte na estrada. Esse é o zurrilho. O que eu tô falando gambá é esse animalzinho que é muito comum aqui em Florianópolis, muito mesmo. E ele tá, principalmente porque a gente invadiu a mata dele, né? Ele parece um ratinho um pouquinho maior, ele também tem glândulazinhas de cheiro ruim, mas ele não solta esse pum, ele não expele, só se um predador vai comê-lo, é um pouco desagradável. E lembra que foi teve um restaurante que foi fechado porque as pessoas estavam consumindo, tinha carne de gambá. É uma coisa meio cultural, tem gente que consome, tira as glândulas, mas não vamos proteger um animal da nossa fauna, e como ele entra em contato com o ser humano, ele come muito lixo doméstico, então também não é, por favor. E ele também é um marsupial e é muito comum a gente sempre encontrá-lo com vários filhotinhos, muitos agarrados na mãe, alguns dentro da bolsa. Então é muito interessante aí, é o nosso marsupial verdadeiro. E para acabar esse vídeo aqui, eu vou pegar e vou te mostrar umas cenas, fica aqui que eu já te mostro. Ó, meus amores, como eu prometi, vai lá no Google, procure e tal. Aqui tem alguns exemplos de marsupiais, tá? Temos muitos. Olha o colinho ali dentro da bolsa, que eu falei que é difícil de ver. Aí outros animaizinhos, normalmente australianos, olha ali o canguruzinho, tá? Olha ali, aquele ali acho que é parecidinho com álabe. E o detalhe, vou mostrar aqui, ó, olha que eu tinha mostrado, ó, eu com um álabe, quando eu fui pra Austrália, tá lá, ó, parece eles ficam soltos nessa região, eles ficam te olhando ali, ó, como se nada fosse nada, olha aqui, ó, aqui dá pra ver o bichinho dentro, né, o filhotinho. E o interessante do canguru ou do álabe, que eles têm na verdade, duas patas, e duas patas traseiras, duas dianteiras que servem para segurar, e ele só salta, ele não faz esse movimento. E a cauda, ela funciona como tripé, né? Ela funciona como apoio. E aqui foi nesse lugar aí de conservação toda faceira com um canguru de verdade, né? Que tava ali, mas aquele canguru, talvez fosse macho, não tinha
não tinha filhotinhos. E aqui os koalas, que são outros marsupiais, os koalas eles dormem a maior parte do dia e normalmente eles vão ter uma vida mais ativa à noite e eles ficam ali dormindinho, coisa mais fofinha. E aqui, ó, eu separei para vocês essa fotografia de um marsúpio aqui com as glândulas mamárias e olha como o bichinho vai para esse marsúpio, basicamente ainda no estágio embrionário, né? Só tem a boquinha ali desenvolvida, nem olhos, nem nada tá desenvolvido. Beleza, gente? Próximo vídeo, vamos para a última das subclasses que é a euteria, que são aqueles que têm vida placentária. Beijo, desenvolvimento placentário. Beijo!